Olá, queridos. Que bom que tivemos mais a oportunidade, desse estudo de quarta-feira, de podermos estudar sobre a oração do Pai Nosso, a importância que ela tem para nós hoje, no nosso contexto, a maneira como ela foi nos apresentada, pelo Senhor Jesus, e isso reveste, aquela oração que a gente chama de modelo, de algo muito especial. Por que isso? Bem, naquele contexto em que Jesus viveu com seus discípulos, ali ainda havia muito da religiosidade judaica, e o indivíduo, para falar com Deus, ele precisava de um intermediário, ele precisava de um sacerdote. Então ele teria de ir ao santuário, levar ali as suas preces e então rogar a Deus. Jesus veio com um comportamento diferente. Ele parava para orar, ele se afastava para orar, ele reservava momentos específicos para orar. E ele dizia uma coisa interessante aos seus discípulos, ele dizia assim: eu vou estar com o Pai. E os discípulos viram esse comportamento uma vez, outra vez, e acharam aquilo um pouco estranho. Como assim alguém falar diretamente com Deus e ainda tratá-lo como um pai? Foi aí que um deles tomou a coragem, E isso está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no primeiro versículo, que diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista fez com seus discípulos. No texto do estudo, que foi Mateus capítulo 6, que fala daquela oração do Pai Nosso, Jesus então, ao ensinar os seus discípulos a orar, ele dá um conceito diferente. Ele não trata Deus como o Deus soberano, distante do indivíduo, mas ele traz como que Deus para perto de nós, dizendo assim: quando vocês orarem, digam: Pai nosso que estás nos céus. Essa linguagem do Pai, essa figura do Pai, nos aproxima de Deus, nos coloca bem perto dele, debaixo dos seus cuidados, nos permite falar com ele de uma maneira mais íntima, algo que eles não estavam acostumados a fazer. Foi uma maneira diferente de Jesus nos apresentar ao Deus Todo-Poderoso. E o salmista Davi, ele diz uma coisa interessante, ele diz que apesar de Deus ser um Deus tão grande, ele é aquele que se inclina para ouvir a sua súplica. Foi dessa maneira que Jesus nos trouxe mais perto de Deus, tratando como um pai. Um pai que é meu pai, um pai que é o teu pai, o pai que é nosso pai. Coisa bonita isso, a gente poder olhar para Deus e ver nele aquele que tem todo o cuidado sobre nós, aquele que nos ama e nos amou de uma tal maneira, como diz a palavra, ao ponto de dar o seu Filho para nos resgatar do pecado. Esse é o nosso Pai. Essa é a figura de um Pai verdadeiro, aquele que nos ama, que cuida de nós, aquele com quem a gente pode conversar, aquele com quem a gente pode abrir o coração e colocar todas as nossas súplicas diante dele, aquele a quem a gente pode confessar os nossos erros, nossas falhas, nossas limitações, e é aquele de quem a gente tem a certeza de que virá o perdão, com todo o amor, com toda a misericórdia. Esse é o nosso Pai, aquele que Jesus disse assim: quando vocês orarem, digam: Pai Nosso. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Fique na paz.